E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero trazer uma reflexão bem rápida sobre aprender a falar. É, aprender a falar é algo muito importante. Não só aprender o que falar, como falar e com quem falar. E a hora, né? Quando falar. E eu sempre ouvi muito a respeito disso e essa semana eu ouvi algo de uma pessoa que eu sigo, uma pessoa que é estudada, que tem experiência de vida e tal, e tem muita sabedoria e discernimento para falar sobre isso. E, e eu achei incrível porque realmente, se a gente parar para pensar, e a gente deve parar para pensar sobre a importância de falar, a gente muda muita coisa na nossa vida e na vida das outras pessoas também, porque o que eu falo pode mudar a vida do outro, né? Como eu falo, mais ainda. E com quem eu falo faz toda a diferença. Então, como que eu posso resumir isso para vocês? Antes de qualquer coisa, eu preciso pensar no que eu vou falar. Né? Antes de dar uma resposta para alguém, antes de reagir a uma provocação, antes de reagir a algo na internet, né? Porque a internet, as redes sociais se tornaram muito reativas. O tempo todo a gente está querendo reagir a alguma coisa, dar a nossa opinião, falar o que a gente quer. E a gente precisa ter sabedoria que não dá para fazer tudo isso o tempo todo, né? A gente nem sempre eu posso falar o que eu quero, né? Então, eu acho que a primeira coisa é a gente pensar sobre o que falar, né? Lembra lá num vídeo lá no passado, eu acho que sobre empatia, se eu não me engano, um bom dia pode fazer a diferença na vida do outro, né? E uma crítica dura, né, falar algo do defeito da pessoa também pode mudar. Então a gente precisa pensar em o que falar para as pessoas. Assim como palavras podem me afetar, palavras podem afetar o outro, que eu digo, né? Então, preciso pensar sobre o que falar, com quem falar, né? A gente precisa saber diferenciar as pessoas com que a gente conversa, né? Eu não posso falar com um policial da mesma forma que eu falo com um amigo, né? Eu não posso falar com um professor da universidade, da escola, como eu falo com um aluno, né? Então tem formas corretas, formas certas de se falar com cada pessoa, né? A gente vai precisar entender e respeitar as hierarquias, as autoridades, aprender a respeitar. São todos seres humanos, ok, mas são autoridades instituídas. Então a gente precisa saber com quem a gente está falando, né? Pra gente saber como falar. E aí entra a parte do como falar. E qual é a importância de como falar? Porque às vezes o meu tom de voz, às vezes como eu falo determinada coisa, passa uma interpretação para o outro. É importante dizer que a gente não tem o controle sobre a interpretação do outro, ok? Eu tenho controle sobre aquilo que eu falo e como eu falo. Então, antes de falar qualquer coisa, eu tenho que entender como eu tô verbalizando isso, né? Eu tô verbalizando de uma forma grosseira, uma forma incisiva, é um momento para isso. Eu tô verbalizando de uma forma calma demais, entendeu? Tem que existir um equilíbrio aí, a gente precisa ter sabedoria para saber como falar. Porque o como falar pode abrir muitas portas e pode fechar muitas portas, né? Então acho que é importante a gente saber diferenciar essas coisas. E assim, é um vídeo muito rápido hoje, porque eu falei, cara, é muito importante isso, né? Pode parecer que não, mas hoje, ainda mais hoje, né? No nosso novo mundo, digamos assim, a gente tem que pensar ainda mais, porque a gente está na frente de uma tela, a gente está influenciando pessoas com a nossa vida, podem ser poucas ou podem ser muitas, mas cada pessoa que você fala, cada pessoa que né, você se encontra ali, você abre a boca, você está inspirando, você está de alguma forma influenciando. Então a gente precisa aprender a falar com as pessoas, aprender a verbalizar aquilo que a gente está sentindo. Né? E eu lembro que esse pastor, quando ele falou a respeito disso, ele contou a história de Nabal e Abigail, né? Que a Nabal era um cara que tinha muitos bens, acho que ele lutava também, agora não lembro, mas ele tinha muitos bens, ele era um homem de muitas posses, só que ele era mal no falar, ele não sabia como falar com as pessoas, né? Então ele era grosso, ele era ríspido, ele era bruto. Já a Abigail, sua mulher, era uma mulher sábia, era uma mulher bonita, era uma mulher que sabia como falar, sabia como, né, falar na hora certa, com quem falar.
E isso mudou toda a história da vida deles. Por quê? Porque um dia o rei Davi, ele precisou, né, ele pediu para que Nabal pudesse, né, os seus soldados chegaram até Nabal e pediram que eles os ajudassem, os alimentassem, dessem comida para eles, porque muitas vezes quando Nabal precisou, os soldados protegeram a fazenda dele, a vida dele, a família e tal. Só que ele, tipo, não quis saber. Ele foi, não, quem Davi pensa que é? Tipo, quem é Davi? Né? Na época, Davi não era rei ainda, mas ele, tipo, quem é Davi pra vir aqui pedir alguma coisa pra mim? Né? E quando isso chegou a Davi, ele ficou tão furioso que ele foi, assim, convicto que ele ia matar Nabal e toda a família. Mas Abigail, sábia, foi até ele, né, sabendo como falar e com quem ela iria falar. Ela, né, usou a sabedoria que Deus deu para ela para falar com calma, para pedir pela família dela, não, por favor, não faça isso, enfim. E se você quiser saber histórias, está lá na Bíblia. A Bíblia é incrível para você aprender várias histórias aí, é muito atual. E através da sabedoria dela no falar, a família dela foi salva, né? A família dela, Nabal teve o castigo de Deus, né? E pelas atitudes dele, teve as consequências que ele plantou, mas através de Abigail a sua família foi salva, ela foi salva. Então, eu acho que a gente precisa pensar um pouco mais nisso, né? Tudo que a gente fala tem um peso. Como a gente fala tem um peso, com quem a gente fala e o que a gente fala. Então, vamos pensar mais sobre isso antes de abrir a boca. Gente, eu não tô falando só de abrir a boca de verbalizar, tá? O digitar também é uma forma de falar. Então, cuidado com o que você escreve na internet, cuidado como você fala com as pessoas na internet, cuidado com esses cancelamentos que você faz na internet. A gente nunca sabe o dia de amanhã, o mundo dá voltas, né? A gente nunca sabe quando a gente vai precisar de alguém. E, enfim, é um bom senso, né? A gente tem que ter o bom senso. As pessoas não têm tido isso ultimamente, mas que você possa ter. Tá bom, gente? Era pra ser rápido, não foi muito, mas é isso. Deus abençoe vocês. Se inscreve lá no canal do YouTube, compartilha no Instagram. E é isso, tá bom, gente? Aprendam a falar. Um beijo.